depois de você ter feito tudo o que é possível para consertar o erro que você cometeu e suas consequências, aí sim, voltando, faça a sua oferta. Com foco na exposição fiel da Palavra de Deus, Augustus Nicodemos aborda temas centrais do Evangelho genuíno. Além disso, nosso objetivo visa alcançar tanto aqueles que já estão firmes na fé, quanto os que estão buscando respostas espirituais. Aqui, ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Quando trouxer a oferta diante do altar, não tem hora melhor do que essa para você lembrar o que você fez de errado. Porque você está trazendo uma oferta a Deus, o israelita fazia isso, né? Estou me lembrando aqui, estou falando do contexto do israelita. Quando o israelita pecava, ele podia chegar no templo trazendo uma oferta, que podia ser um animal morto, dependendo do pecado que tinha sido cometido, poderia ser uma oferta de cereais, poderia ser um holocausto, um animal para ser queimado totalmente. O sacrifício era diferente, eram partes do animal que eram queimadas e outra parte era aproveitada para churrasco. Mas ao trazer uma oferta pelo seu pecado, o israelita deveria lembrar quem ele ofendeu e com quem ele precisava se reconciliar. Ele estava vindo se reconciliar com Deus. Como é que ele vinha se reconciliar com Deus se ele estava não reconciliado com um irmão que ele ofendeu, insultou e assim por diante? Aí Jesus diz aqui uma coisa que era até impensável, né, para aquela época: deixa diante do altar a tua oferta. Pode parar. É como se Deus dissesse assim: pode parar. Tem coisa mais importante para mim do que você vir cultuar na igreja, trazer as suas ofertas, cantar os seus louvores e me oferecer orações. É que você esteja em comunhão com seus irmãos, sua vida esteja certa, que seus pecados estejam resolvidos. O problema na Bíblia nunca são os nossos pecados. Deus sabe que nós somos pecadores e Deus, quando eu digo a palavra espera que nós pecamos, eu quero só dizer, o pecado nunca vai nos pegar Deus de surpresa. O problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados não resolvidos, não tratados. Aqui é que está o problema. Isso é tão sério a ponto de Jesus dizer: pode parar. Nem precisa vir ao meu culto, não precisa me oferecer orações, não precisa cantar. Antes disso, você precisa fazer uma coisa, que é reconciliar-se com o seu irmão, como ele diz aqui. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faça a sua oferta. Então, essa parada é momentânea para que você possa se reconciliar, colocar a vida em ordem contra quem você ofendeu, e só então você volta para prestar culto verdadeiro a Deus. Aqui o Senhor Jesus está continuando o que os profetas disseram. Se você pegar o início de Isaías, capítulo 1, o profeta Isaías, falando da parte de Deus, diz à nação de Israel: quem é que chamou vocês para vir aqui ao templo? Eu não vou aceitar os sacrifícios de vocês, as ofertas eu não vou, de jeito nenhum. Primeiro vocês limpem as mãos, vocês se santifiquem, vocês confessem os seus pecados, aí sim venham, e os seus pecados, ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Várias vezes os profetas no Antigo Testamento disseram ao povo de Israel: Deus prefere misericórdia mais do que sacrifício. Isso foi o que o profeta disse ao rei Saul. O profeta Samuel disse ao rei Saul: será que Deus se importa tanto com carne e sangue de animais e bois do que se pratique a palavra dele? Será que Deus está mais preocupado em que você formalmente venha para a igreja no domingo para cantar louvores a Deus, dizer as coisas de Deus, do que você tenha uma vida reta, de que você ande corretamente diante dos seus irmãos, a ponto de Deus dizer: eu não quero o seu culto, eu não vou aceitar a sua oferta, suas orações estão bloqueadas, você não tem acesso a mim. Você tem que primeiro ir e se reconciliar com seu irmão. Aqui, naturalmente, várias perguntas vão surgir.
Tipo assim, o que é que significa se reconciliar com seu irmão? Pressupõe que você foi o ofensor. Não é que o irmão ofendeu você, aqui foi você que ofendeu. Você ofendeu seu irmão, chamou ele de raca, você irou-se contra ele, tudo aquilo que nós já vimos. Então, como reconciliar-se? Procura o irmão, antes de mais nada, não sai falando nada para ninguém. Procura o irmão e diz: meu irmão, eu pequei contra você, o que eu fiz foi errado, agora eu percebo que eu não devia ter feito, haveria outras maneiras de resolver o assunto, mas eu irei-me, eu perdi a têmpera, perdi o domínio próprio, falei o que eu não devia, insultei você, falei de você mal para outras pessoas, e eu queria que você me perdoasse, em nome de Jesus, me perdoe. É isso que você vai fazer. E talvez você tenha que restituir alguma coisa, se isso envolveu dano material à pessoa, se envolveu alguma coisa que afetasse a imagem da pessoa. Isso tudo tem que ser resolvido, isso tudo tem que ser reparado. Agora vem a segunda pergunta: e se o irmão não aceitar? Você está livre, você fez o que era possível fazer. Lembra o que está escrito em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: o quanto estiver em vós, tenham paz com todos os homens, o quanto for possível, porque às vezes você quer a paz, você quer se reconciliar, você faz tudo, toma todos os passos, mas a pessoa ofendida não quer perdoar. A gente sabe que aquela sensação de você ter sido injustiçado, naquele senso de justiça própria ferida, tem um gostinho bom, né? E a gente não quer abrir mão daquilo, porque aceitar o pedido de perdão significa você abrir mão desse desejo, dessa raiva que é justa, né? que você acha que é justa. Então pensando como funciona a raça humana, vai ter momentos em que você vai procurar a pessoa para se reconciliar e ela não vai aceitar, mas você está livre, você cumpriu sua parte, você não pode obrigar a pessoa a aceitar o seu perdão e se reconciliar com você. Nesse caso, então, depois de você ter feito tudo o que é possível para consertar o erro que você cometeu e suas consequências, aí sim, voltando, faça a sua oferta. Deus está pronto para aceitar o seu culto outra vez, Gente, isso é muito importante. Às vezes nós pensamos que só vir à igreja é o cumprimento do que Deus requer de nós, e quando é muito mais do que isso, a ponto de Deus dizer: pode parar, eu quero primeiro que você vá ajustar as contas com fulano de tal, e assim por diante. Pense em alguém que se encaixa nessa situação, nessa manhã, e com quem você precisa procurar para conversar. Pastor, se eu for conversar com essa pessoa, vai ser um pipoco, né? Chama o pastor Samuel para ir com você, tá certo? Chama o pastor Samuel. E tem os presbíteros, pode nos acionar, dizer: olha, eu preciso me reconciliar com uma pessoa, mas eu tenho medo de fazer isso sozinho, não sei qual é a reação da pessoa. Então, os pastores da igreja, os presbíteros líderes espirituais da igreja estão dispostos a ir com você para você fazer isso, mas tem que ser feito. Você tem que se reconciliar. Mas se a pessoa não crê em Deus, é uma pessoa lá do trabalho o texto é primariamente para os irmãos, não é? Se você for e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Mas isso também pode se aplicar por extensão a qualquer pessoa que você ofendeu, que você magoou. E eu sei que a pessoa vai estranhar muito quando você chega lá, porque não é assim que funciona lá fora, né? Mas a pessoa vai estranhar muito quando você chegar lá com atitude de humildade, reconhecimento e pedir desculpas. Mas vocês vão ficar impressionados como um pedido de desculpas abre portas, transforma corações, muda situações mais do que você imagina. Antes de Deus me alcançar aos 23 anos, eu já contei isso aqui para vocês, eu assaltei um posto de gasolina, era o posto do Seu Luiz, e a mão armada, e na época foi um caso e tudo. 2 anos depois eu me converti, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi vender um carro, pegar o dinheiro. Meu pai me ajudou, porque naquela época a inflação era impossível de acompanhar, né?
Eu peguei o dinheiro correspondente ao que eu tinha roubado com juros e fui na casa do seu Luiz. Meu pai disse assim: olha, ele ainda não prescreveu, né? Ele pode denunciar você e você pode sofrer um processo aí. Eu disse: não, eu estou disposto a fazer isso. Eu já senti o chamado de Deus, já tinha sentido o chamado de Deus para pregar, e eu não conseguia pregar em Zaqueu. Então meu coração não me dava liberdade para eu pregar na história de Zaqueu. Então eu fui lá no seu Luiz, cheguei para você lembra de um assalto que teve aqui e aqui? Ele se lembra, disse: fui eu. Está aqui o dinheiro, está aqui esse livro, dei a ele um exemplar da Bíblia. Esse livro mudou minha vida e eu estou à sua disposição. Quero pedir desculpas ao Senhor, que o Senhor me perdoe porque eu fiz aquilo, fiz na minha ignorância. Hoje eu sou um crente, minha vida mudou. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me denunciar. O queixo do seu Luiz veio aqui. Ele nunca viu um ladrão arrependido, né? E o meu pedido de perdão, acompanhado do dano de volta e tudo mais, abrandou o coração daquele homem. E não fui denunciado até hoje. Não adianta você me denunciar, que já prescreveu, já passou, tá certo? Já passou. Isso é tão importante que Jesus, para encorajar, agora do verso 25 até o verso 26, Jesus usa de uma instituição da época para encorajar os seus discípulos a fazer isso que ele está dizendo, de reconciliar-se. Ele diz aqui no verso 25, Jesus imagina duas pessoas que estão em litígio, dois judeus que estão brigando, por conta de uma propriedade, por conta de alguma coisa. Um já insultou o outro, a coisa ficou feia, e está agora, você nesse processo todo é a pessoa errada, você está fazendo a coisa errada, e o seu irmão que está sofrendo prejuízo vai amanhã levar o caso para os juízes, vai denunciar você, a denúncia está pronta. E se você for denunciado, naquele tempo, você seria apenado, seria preso, e você tinha que só sair de lá quando pagava a sua dívida. Aí nesse caso o que acontecia? Ele tinha que vender tudo que tinha que vender a mulher e os filhos como escravos, era permitido fazer isso, para ter dinheiro, para ele poder pagar a dívida dele, o montante envolvido na confusão, e poder sair da prisão. E olha o que Jesus diz nesse caso: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sabedoria comum. Jesus sempre muito sábio nas palavras, dizendo coisas que não precisa ser crente para você entender a lógica. É óbvio, você está sendo levado, você vai ser processado, você vai ser preso. E você só vai sair quando pagar, vai ter que perder tudo que você tem. Então, o que é que o bom senso dita? Chama a pessoa que você ofendeu, que você defraudou, e diz: senta aqui, vamos fazer um acordo. Quanto é que eu te devo? Quanto é que meu erro causou a você de prejuízo? Tanto. Será que a gente poderia resolver isso da seguinte maneira: eu pago uma parte disso que eu não tenho dinheiro agora, e o resto eu vou pagando mensalmente. Vamos fazer um acordo, mas eu não quero ir para o juiz, que se eu for para o juiz eu vou perder tudo que tenho, vou perder mulher, vou perder filho, vou perder minha vida. Vamos fazer um acordo agora, enquanto eu posso. É isso que Jesus recomenda. E é sabedoria simples, não precisa ser crente, não é, para entender a lógica desse pensamento. Jesus aplica isso então ao que ele vem ensinando. Se você, quando chegar para oferecer o seu culto a Deus, você lembrar que você está devendo a seu irmão, lembrar que você o ofendeu, que você o machucou, você o procure nessa vida. Porque se você não resolver agora, esse assunto vai ser levado para o tribunal de Deus, e lá não vai ter misericórdia. Agora você pode ter misericórdia. Isso porque tem gente que diz assim, já ouvi uma mulher dizer isso com relação ao marido. O casal tinha brigado, aí ela estava profundamente ofendida, magoada com o marido, e disse assim, ela tinha magoado o marido também, ela dizia assim: olha, eu levo esse pecado para a sepultura, comigo para o meu túmulo, mas eu não me arrependo e não vou pedir perdão a ele.
ela vai ter uma surpresa quando acordar do outro lado da morte. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos. Deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe.